Quando o Espírito Santo me disse, é isso, eu não acreditei. Eu me perguntei, pra que eu fui iniciar esse diálogo? Oi, gente, eu me chamo Laureane Silva, esse é o meu canal de devocional. Não esquece de deixar seu like nesse vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito, me segue no Instagram, meu Instagram é @laureanesilvaoficial. Vamos ao vídeo. Eu tenho uma cultura do jejum, eu nasci na Assembleia de Deus, é sempre uma cultura lá da minha igreja. Eu jejuava desde a infância, né, quando tinha alguns eventos assim na igreja, a gente já ia em jejum pra ceia. E foi algo que sempre fez parte da minha vida, da minha rotina, mas eu queria entender mais sobre o jejum, então eu comecei a estudar. Eu comprei esse livro aqui de Luciano Subirá, que é A Cultura do Jejum, e junto com esse livro veio um livro de O Poder Secreto do Jejum e da Oração, de Mahesh Chavda. Eu li primeiro de Mahesh e, gente, foi um livro assim que transformou a minha vida. E aí, ao longo dessa leitura, quando eu já estava lendo aqui o de Luciano, já concluí a leitura, eu senti de fazer o jejum de 21 dias, que era o jejum de Daniel. E aí eu fui conversar com o Espírito Santo, né, alinhar algumas coisas, né, questões de datas, alimentos e tal. E aí nessa conversa com o Espírito Santo me falou assim, olha, aí começa vai, começa vem, chegamos no alimento café. Aí eu disse, não, Deus, eu fico até sem verdura, só de verduras e frutas, sem carne, mas sem um café eu não vou ficar. Aí o Espírito Santo falou pra mim, que tal ficar só sem um café? Na hora eu parei e pensei assim, meu Deus, pra que eu fui iniciar esse diálogo? Mas como eu não tenho a opção de não fazer, eu só tinha que obedecer e eu senti que era pra já. Era uma sexta-feira, então eu deveria começar na segunda-feira. Gente, foi o pior jejum da minha vida. É pior até do que você ficar sem comer. Eu passei super mal, porque a cafeína, ela causa uma dependência, né? Então, os 3 primeiros dias foram dias de detox, eu me senti muito mal. Eu tinha dor de cabeça, eu tinha ânsia de vômito, eu tinha estresse, ansiedade. E eu me senti muito mal, desanimada, desmotivada. Até que, depois dos 3 dias, os 3 primeiros dias, foi ficando mais leve, mais natural, meu corpo meio que desintoxicou, foi levando naturalmente. Na última semana, quando meio que meu psicológico relaxou, baixou a guarda e disse, tá acabando, as coisas começaram a se estreitar de novo, né? Porque eu ficava ali contando os dias, né, pra acabar o jejum e voltar a tomar café, e eu sonhava e eu ficava um pouquinho ansiosa e voltei a desejar novamente o café. Mas por fim eu venci, graças a Deus eu venci os 21 dias de jejum. E eu posso lhe dizer que eu não senti durante o jejum nada sobrenatural, não senti uma força extrema, muito pelo contrário, gente. Eu passei uma luta espiritual tremenda de não sentir Deus, de pensar assim, olha, esse jejum não tá adiantando de nada. Só que como eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu sei. Eu sabia que se eu estava sentindo tanto desânimo, tanta luta espiritual na minha carne, é porque certamente o impacto no mundo espiritual estava sendo grande. Então eu prossegui, não desisti, e eu disse, tá abalando o inferno. Mahesh Chavda diz que a oração é um tiro de revólver no mundo espiritual, e a oração auxiliada ao jejum é um tiro de canhão. Então o estrago que estava fazendo no mundo espiritual era enorme, era enorme. Então eu senti na minha carne, gente, eu senti um desânimo espiritual, eu senti fraqueza espiritual, eu me senti péssima. E eu disse, meu Deus, eu pensei que eu ia ver o céu descer. E tinha dias que eu não conseguia nem orar. E eu, atenta aos sinais, eu disse, isso é luta espiritual. O jejum tá fazendo mais efeito do que o que eu imagino. E hoje, passando algumas situações, eu tô tão confiante em Deus. Eu estou me sentindo numa fé tão inabalável que eu sei que são consequências do jejum que eu fiz. Esse jejum que eu achei que não estava tendo tanto efeito, esse jejum que me fez ficar tão desanimada, esse jejum que teve momentos que eu nem conseguia orar, que depois eu identifiquei que era batalha espiritual, esse jejum mesmo me fortaleceu espiritualmente. Porque hoje, passando situações, eu tô tão confiante em Deus, eu tô com uma fé inabalável e eu sei, são consequências desse jejum. É por isso que você
vai ouvir pessoas dizendo, olha, quando eu estava em jejum, eu vi anjo descendo, eu vi fogo pegando, Deus me revelou. Mas vai ter jejuns que você não vai sentir nada. E você vai achar, não funcionou. Funciona. Porque o sacrifício em si, ele é poderoso. Porque ele abala o inferno. Ele mortifica a tua carne. E talvez você não tenha respostas no momento, como muitas orações, mas depois você vai ver o fruto daquilo que você estava fazendo. Há um tempo atrás, eu estava, já há alguns anos, eu tinha meio que me relaxado pelo lado do jejum. Eu não conseguia fazer jejum e eu não me esforçava para fazer. Até que, acho que isso já tem uns 2 anos, eu disse, não, eu preciso mudar essa realidade. Eu tenho que jejuar porque eu sei o poder do jejum e da oração. E aí, teve um dia que eu jejuei, gente, eu passei muito mal. Eu só jejuei o café da manhã, mas parecia que eu tinha uns 20 dias sem comer. Eu senti uma fraqueza enorme, que eu não conseguia nem me levantar do sofá. E aí eu disse, não, a minha meta é jejuar até o meio-dia e eu vou conseguir. Pra você ver a batalha espiritual foi a partir daí que eu entendi que algumas fraquezas físicas, algumas coisas que a gente sente no período da oração é batalha espiritual, porque olha o que aconteceu. Eu disse, não, eu vou até o fim, porque tu irás até o fim. E eu comecei a louvar, deitada no sofá, sem forças, eu comecei a louvar. E o louvor, gente, me fortaleceu espiritualmente, o meu espírito fortaleceu a minha carne. Eu levantei como se eu tivesse me alimentado. Eu me alimentei do espírito, eu tive forças para seguir. Eu recebi um alimento espiritual tão grande para suportar os próximos jejuns. E eu cheguei a fazer jejuns de 24 horas. E eu disse, olha, como tem coisas que não são físicas, são espirituais e ninguém vai morrer porque deixou de tomar o café da manhã. É por isso que você não pode desistir, é por isso que você não pode parar, é por isso que você tem que fazer com entendimento, com sabedoria e estudar. Existem tipos de jejuns, tem o jejum total, tem o jejum parcial, tudo explica aqui no livro. E também a Bíblia não dá ordens quanto ao como jejuar, ela diz que devemos jejuar. E a Bíblia só revela o jejum de alimento, não existe jejum de outras coisas. Existe, segundo a Bíblia, o jejum de alimento e aí você pode jejuar totalmente, até 3 dias sem água, parcialmente, só alimento e bebendo água, e você pode jejuar um alimento apenas, um alimento que te domine, que é sacrificial para você, como foi o meu caso. O Espírito vai te orientar quantas refeições, o tempo, quando. O que você não pode deixar de fazer é de jejuar, e esse vídeo é um incentivo para você. Porque assim como eu estou vivendo frutos desses jejuns os quais eu tenho feito, eu fiz jejuns que eu recebi respostas imediatas e tem jejuns que eu vim colhendo os frutos depois, como foi o caso desse jejum de 21 dias. Outra coisa que eu queria dizer para vocês é que nesse livro aqui também ensina que o principal objetivo do jejum é o buscar a Deus, é o se aproximar do Senhor. Então, esse é o objetivo principal, mas você também pode jejuar por causas, por pessoas, como objetivo secundário. O que você não pode fazer é deixar de jejuar, porque é mais uma arma para você nessa guerra espiritual. Eu espero que o meu testemunho tenha te ajudado, que Deus possa falar mais ao teu coração. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.